Alô você, um prazer grande estar aqui nesse momento aqui em Brasília. Estamos aqui na Esplanada dos Ministérios. Meu nome é Cosme Sérgio, sou professor na área de concurso há 12 anos, sou professor há 23 anos, sou servidor público há 21 anos. A partir de hoje, eu e dois grandes amigos vamos estar aqui dando dica para você, né? A gente vai tratar de diversos assuntos dentro da administração, direito constitucional, direito administrativo, dentro da língua portuguesa, né? Eu sou professor, trabalho na área da administração há bastante tempo, todas as áreas da administração, orçamento, lei de responsabilidade fiscal, trabalho também com a contabilidade geral e trabalho também com a contabilidade pública. Eu queria mandar um abraço todo especial a você, meu aluno aqui de Brasília, os meus alunos presenciais de Cuiabá, os meus alunos presenciais de São Paulo, os meus alunos do Rio, e queria mandar um abraço especial ao pessoal do Sul, você que é de Porto Alegre, você de todo o Rio Grande do Sul. Estive com você há poucos dias, foi um prazer grande estar aí com você, e essa dica também serve para você, meu amigo do Sul, ou você que é meu amigo online, você que compra as nossas aulas online em qualquer parte do país. Eu quero apresentar aqui comigo também meus dois colegas. O primeiro colega é o meu colega, grande amigo, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo, Gustavo Oliveira. Fala galera, eu sou o Gustavo Oliveira, sou professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Sou especialista na matéria de Direito Administrativo e também bacharel em Direito. E a partir de hoje nós estaremos aqui todas as semanas com uma dica para te ajudar a estudar para o concurso aí, para a sua prova que você tanto deseja. Queria mandar um abraço para os alunos, para o pessoal aí que nos acompanha de Sobradinho, de Planaltina, o pessoal lá do Tocantins também, galera da Ceilândia, de Taguatinga, enfim, todos esses concurseiros que estão na luta aí, que nós professores estamos juntos nessa batalha aí que se inicia, que há muito tempo aí se tenta, né, passar na prova. Bom, galera, conosco aqui também, nessa tarde, nós temos aqui o professor Lucas Gonçalves, mestre de português, um professor fantástico, que também nesse momento vai se apresentar aqui. Fala galera, sou o professor Lucas Gonçalves, professor de língua portuguesa em vários concursos, vários cursinhos para concursos públicos. Vou mandar um abraço aí pra galera de Formosa, Planaltina, Sobradinho, lá de Braslândia também. Grande abraço para vocês. E vamos hoje tratar de alguns assuntos referentes também à língua portuguesa. Bom, galera, nesse momento, você que está aspirando o cargo de servidor público... Meu amigo, Cosmo. Meu amigo, o verbo aspirar, no sentido de desejar, almejar, ele exige a preposição a, pois quem aspira, aspira a alguma coisa. Então você não aspira o cargo, você aspira ao cargo público. Se fosse o verbo aspirar, transitivo direto, sem preposição, você estaria cheirando, solvendo, na ideia de aspirou o perfume. Não é a ideia que você quer passar para o nosso aluno, não é, amigo? É verdade. Você tá vendo? Andar com o professor de português é isso aí, galera. Qualquer coisinha que a gente fala errado aqui, qualquer coisa que a gente desliza aqui, o professor tá lá e pega no nosso pé, não é verdade? E a nossa ideia é essa mesmo. A ideia é estar aqui te orientando e às vezes até muitas vezes cometendo deslize, porque a gente não é mestre em português, mas a gente anda com o professor de português a tiracolo justamente para ajudar você. Beleza? Eu queria passar nesse momento também pro professor Lucas. Meu amigo Cosme, também para reforçar mais uma vez, nós temos que entender que a língua portuguesa, ela não é importante somente para as matérias de português, gramática, redação, texto, enfim. A língua portuguesa também nos é bastante útil em qualquer outra matéria, direito administrativo, constitucional, matemática, informática, enfim. Ela é base para qualquer matéria, Então, meu amigo, vamos prestar bastante atenção no uso da língua portuguesa. Ok. Eu costumo dizer em sala de aula que o grande diferencial do candidato, aquele que realmente passa no concurso, é a interpretação. Se a gente pega em especial a banca CESP, que é a banca que faz a maioria dos concursos a nível nacional, os concursos mais inteligentes, a gente percebe que não basta ter conhecimento, eu preciso saber interpretar. Quem tem um bom vocabulário, quem conhece língua portuguesa, com certeza tem uma chance a mais de estar na frente dos seus concorrentes. Você que está lendo pouco, comece a ler mais, porque a leitura, o vocabulário
extraordinário e principalmente a resolução de provas vai ajudar você e muito a lograr êxito no concurso que você deseja. Beleza? Para a gente continuar aqui a nossa aula, eu vou passar aqui a palavra para o nosso colega, né, o nosso querido amigo Gustavo Oliveira, e a gente vai falar um pouquinho dos 3 poderes. Afinal, nós estamos na Praça dos 3 Poderes. Você que não é de Brasília, é de Palmas, um abraço pessoal de Palmas, ou qualquer outra parte do país, você do Norte, você do Nordeste, você do Centro-Oeste, você do Sul, ou mesmo você que está fora do Brasil, não importa. A gente está aqui para falar hoje um pouquinho da administração pública, da língua portuguesa, em especial, o professor Gustavo Oliveira vai falar um pouquinho agora sobre os 3 poderes, aproveitando que a gente está aqui na Praça dos 3 Poderes. Beleza? É com você, Gustavo. Queridos alunos, para a gente começar a nossa explicação, nós vamos falar hoje a respeito aqui do nosso Congresso Nacional. O Congresso Nacional, como você pode ver, ele é formado por 2 balanças. Ele tem uma balança do lado direito, virada para cima, e uma balança do lado esquerdo, virada para baixo. O Congresso Nacional, ele representa a Câmara dos Deputados, que são os estados, e ele também representa o Senado Federal. Logo, nós falamos que o Congresso Nacional, nosso Legislativo Federal, ele é bicameral, pois ao mesmo tempo que nós temos as Câmaras dos Deputados, com 513 deputados, nós temos o Senado Federal, com 81 senadores. É o sistema que nós chamamos de freios e contrapesos, de check and balance. Observe, o Congresso Nacional, ele é nosso legislativo. Então a sua função típica, a sua função principal, ou seja, a sua função primordial é criar leis. Ele tem a competência de criar as normas em âmbito federal. Agora, como função atípica, compete ao Congresso Nacional fazer o quê? É ele que julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Logo, o nosso chefe do Executivo Federal, ele não responde por crime de improbidade, senão seria bis in idem, seria repetição da esfera. Ele responde apenas por crime de responsabilidade. Então, com isso, nós temos a nossa definição do Legislativo em âmbito federal. Lembrando que os senadores, eles são eleitos através do princípio majoritário e os deputados, eles são eleitos através do princípio proporcional, onde nós temos uma base. Não pode ter menos de 8 deputados por estado e também não pode ultrapassar 70 deputados. Gustavo, olha só, eu pergunto para você, o legislativo, em termo federal, a nível federal, é o único poder que pode legislar? Ou os demais poderes, de alguma forma, também têm essa, vamos dizer assim, essa função de legislar, essa função legislativa? Ótima pergunta, Cosme. Os demais poderes, eles têm como função atípica, função secundária, a função legislativa. E quando nós observamos essa função legislativa, por exemplo, dentro do Poder Judiciário, nós temos a função legislativa quando ele elabora o seu próprio regimento interno. E dentro do Poder Executivo, nós temos a função legislativa atípica, quando o presidente da República, ele edita aquela lei que é de sua competência exclusiva, as chamadas medidas provisórias. Logo, além da função principal do legislativo de criar as leis, nós temos a função atípica legislativa nos demais poderes também. Bom, você falou, Gustavo, agora em medida provisória. Medida provisória é um assunto que eu gosto muito e eu costumo falar dela muito em sala. Até porque a medida provisória, ela serve como forma de abertura de crédito extraordinário. E ela está no artigo 167, no parágrafo 3º da Constituição Federal. É uma forma de abertura de um valor a mais para você, utilizar, segundo a Constituição, em 3 casos. Só que o detalhe interessante da Constituição é que ela trata de um rol exemplificativo. Ou seja, existem 3 tipos de créditos adicionais. Suplementar, especial e o extraordinário. Em especial, o crédito extraordinário é aquele que vai ser aberto pelo chefe do Poder Executivo, não é verdade? E ele vai ser aberto para despesas imprevisíveis e urgentes, tais como as decorrentes de guerra, comoção interna
ou calamidade pública? Interessante que a medida provisória, né, o rol exemplificativo da Constituição, trata desses 3 casos, mas a medida provisória ela não é aberta apenas nesses 3 casos. E como o próprio professor Gustavo acabou de falar, é uma função, a prerrogativa do chefe do Executivo, também com uma função atípica, que é uma função legislativa. Ou seja, toda vez que a chefe do Executivo, que está aqui, mostra o Executivo, toda vez que a chefe do Executivo, a presidente Dilma Rousseff, me mostra de novo aqui, ela quer, né, vamos dizer assim, ter essa capacidade atípica de legislar, ela vai editar uma medida provisória. Lembrando você também que está estudando orçamento, que orçamento é uma lei ordinária, é uma lei autorizativa, onde o legislativo autoriza o poder executivo e os demais poderes também, não é verdade? Inclusive ele próprio, a gastar os recursos de acordo com os programas de governo. Lembrando que a partir de 64, ratificado pelo Decreto-Lei 200 de 1967, o nosso orçamento passa a se chamar orçamento programa. Quem é que trouxe isso? Lei 4.320 de 1964 e o Decreto-Lei 200 de 1967. E por falar em Decreto-Lei 200, Gustavo, o Decreto-Lei 200 foi o decreto que, vamos dizer assim, houve uma primeira tentativa de reformar a administração pública brasileira. Nós sabemos que na era Vargas foi implantado no Brasil uma administração ou um modelo de administração pública que é um modelo burocrático. E a partir de 67, a partir da edição do Decreto 200 de 1967, nós temos uma tentativa mais próxima da reforma do Estado brasileiro, que aconteceu em 1995 no governo FHC. E o próprio Decreto 200, à época, ele vai formalizar uma administração indireta que já passa a se consolidar no governo anterior, que foi o governo JK, que fez isso tudo aqui que a gente está olhando aqui em Brasília. E o Gustavo, que é nosso colega, ele pode falar um pouquinho da administração direta e da administração direta do Poder Executivo. Beleza? É com você, Gustavo. A reforma administrativa, ela é muito presente no atual Estado Democrático de Direito. Por exemplo, nós temos a nova emenda constitucional número 19 de 98, que é a emenda responsável pela reforma administrativa. Tão relevante esse decreto, tão relevante esses acontecimentos, que aconteceu então o quê? Uma alteração constitucional por meio de uma emenda constitucional. Lembrando que a Constituição ela só pode ser revisada de 2 formas, ela só pode ser alterada de 2 formas. A primeira forma é o poder revisor, que é fazerem pequenas alterações após a criação da Constituição. Então já passou, porque a Constituição ela é de 1988, e depois por meio da emenda constitucional. Mas para que seja aprovada uma emenda constitucional, nós precisamos da votação nas 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos, pelo quórum de 3/5 dos deputados. É a famosa forma rígida de alteração da Constituição. Bom, a administração descentralizada e a administração desconcentrada são exemplos dessa eficiência da administração pública. Então observe, quando nós temos a simples e mera criação de órgãos, por exemplo, os nossos ministérios, nós estamos falando de desconcentração. Então, a ideia que você tem que ter é, criou órgão, desconcentrou. Entretanto, quando nós estivermos falando a respeito da criação da administração indireta, por meio desse decreto, nós teremos a descentralização. Logo, a administração direta, por meio de lei, ela cria ou autoriza a administração indireta. E como é que vai funcionar isso? A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 19, ela trouxe para nós o seguinte: as autarquias serão criadas por lei e as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas serão autorizadas por lei. Logo, através da descentralização, nós podemos ter o quê? A busca pela essa eficiência, a busca pela rapidez, aonde o Estado ele não busca mais o foco no lucro, mas sim o objetivo principal do Estado é o cliente. O objetivo principal do Estado é
a sua população, uma vez que nós temos uma evolução do direito. Como é que funciona essa evolução do direito? No primeiro momento, nós temos o não fazer do Estado, que são os direitos constitucionais de primeira geração, aonde o Estado busca garantir a liberdade do indivíduo. Num segundo momento, nós temos os direitos de segunda geração, que são os direitos positivos, aonde a população busca um fazer do Estado. E no terceiro momento, nós temos os direitos de terceira geração, e os direitos de terceira geração, eles buscam garantir que todos esses programas de governo, todas essas atuações do Estado se prolonguem pelo tempo. Por exemplo, a conservação do meio ambiente. E lembrando que, de acordo com o professor Pedro Lenza, em seu livro Direito Constitucional Esquematizado, os direitos à primeira e à segunda geração, elas se equiparam ao lema da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Bom, o Gustavo, ele não falta com a verdade quando ele trata da questão da eficiência. O que foi, Lucas? De novo? Meu amigo, faltar com a verdade não. O Gustavo, você falou faltar com a verdade, você suavizou a ideia. Faltar com a verdade é o mesmo que mentir. Isso chama-se o quê? Um eufemismo. Se eu digo que o Gustavo faltou com a verdade, eu estou dizendo que ele mentiu. Chama-se eufemismo, meu amigo. Então, diga a verdade. O Gustavo não mentiu. O Gustavo não mentiu então, professor? Obrigado por mais uma vez me corrigir. Você tá vendo? Andar com um professor de português é isso aí. A qualquer momento a gente fala alguma coisa, ele vai lá e interrompe a nossa conversa. Mas o Gustavo, né, falou a verdade quando ele falou da eficiência. Até porque a eficiência, que também está no artigo 37 da Constituição Federal, ela foi a tônica da reforma do Estado brasileiro. A reforma do Estado brasileiro se processa a partir de 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, por um ministério que existia na época aqui chamado MARI, Ministério da Administração e Reforma do Estado. Através do MARI, Bresser Pereira, que foi o primeiro ministro responsável pela reforma, ele traz justamente essa ideia de eficiência para a administração pública, sempre pensando no cidadão, sempre pensando no usuário do serviço público, sempre pensando em você, né? Você concurseiro, futuro servidor público, aquele que paga os impostos. E a partir da reforma do Estado brasileiro, a administração se volta muito mais para o usuário do serviço público. Diferente da burocracia implementada por Vargas nos anos 30, através do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, porque na época do DASP, a ênfase era o processo, a ênfase era o controle. Então, na administração gerencial, a ênfase é a eficiência. Mas, pegando o gancho da aula do professor Gustavo, eu queria fazer algumas perguntas para ele. Porque vamos fazer de conta que eu sou você, concurseiro, e eu quero perguntar algumas coisas para ele, que são coisas que eu fiquei com dúvida. Duas perguntas para o professor Gustavo. Professor Gustavo, primeira pergunta: os órgãos são vinculados ou subordinados à presidência da República? E professor Gustavo, as entidades da administração direta são vinculadas ou são subordinadas à presidência da República? Bom, os órgãos, quando nós estamos diante da desconcentração, observa-se o poder hierárquico. O que seria o poder hierárquico? Seria essa subordinação. Existe sim o poder de coordenação, de direção, de administração da Presidência da República sobre os seus órgãos, por exemplo, os seus ministérios. Mas quando nós falamos da administração indireta, que é o caso das autarquias, fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, não existe hierarquia, não existe subordinação. Existe o que nós chamamos de supervisão ministerial, que pode vir na sua prova de 3 outras formas. Quais são elas? Primeira, controle finalístico. Segundo, controle de resultados. E terceira, a nossa tutela administrativa. Muito bem, professor. Essa aula está começando a ficar interessante. Estou começando a gostar dessa aula. Mas eu pergunto também para o professor Lucas. Professor, nós estamos passando muito conhecimento. Na hora que o aluno for julgar uma alternativa numa prova, será que existem alguns termos que podem assim pegar na hora da prova? Tipo um só, um somente, um apenas, um exclusivamente? Eu pergunto ao professor Lucas, será que uma meia-verdade, o Cosme é bonito, na prova, tá certo? Ou quando eu falo que o Cosme é bonito, será que o Cosme é só bonito? Você pode responder, professor, pra gente? Meu amigo Cosme, algumas palavras apenas, só, somente, sim, podem nos ajudar a responder alguma prova. Agora dizer que
professor Cosme é bonito ou é só bonito é algo duvidoso. Você concorda comigo? Só de olhar para o cidadão nós podemos duvidar dessa afirmativa. Mas sim, podemos nos atentar a algumas palavras, apenas, somente. Isso pode sim nos ajudar a responder um dos itens. Professor, você esqueceu que o que vale é a beleza interior. Não é só a beleza exterior. Eu não sou só um rostinho bonito, professor. Você tem que pensar no interior também. Eu também tenho conteúdo, professor. Eu também tenho conhecimento. E, aliás, queria um abraço todo especial para você, como eu, toda a nação vascaína. Um abraço todo especial. Estamos aqui 3 vascaínos, professor Gustavo Vascaíno, professor Lucas Vascaíno. Um abraço especial para você também. Tá rindo por quê, professor? Tem Vasco aqui não, sou flamenguista, ao respeito. Tá vendo, galera? São ótimos professores, mas ninguém é perfeito. Ou seja, você que é servidor público, independentemente do seu time, independentemente do seu estado, independentemente da sua condição, né, novinho, já é que nem eu coroa, não importa. Você pode ter sucesso. O que iguala as pessoas, ou o que faz a pessoa ir avançar um pouco mais, é o conhecimento que ela vai adquirindo. Conhecimento é extremamente importante. Não é, o professor vascaíno, professor Lucas? É importante ou não é? É importante sim, conhecimento é bastante importante. E eu sou vascaíno sim, com orgulho. Toca aí, amigão. Show de bola, galera. E mais uma coisa, o nosso amigo professor Cosme nos disse que o que vale é a beleza interior, né? E eu digo, meu amigo, o importante é ser feliz, mesmo com a sua beleza, né? Porque cada um tem a sua beleza. A beleza é algo subjetivo, por isso é um substantivo abstrato. O que é bonito pra mim pode não ser pra você. Perfeitamente. Então, cada um é feliz do jeito que é ou não é? É verdade. Bom, continuando esse papo gostoso que a gente está tendo aqui, eu queria conversar com o professor Gustavo Oliveira também sobre o Poder Judiciário. Até porque, você pode olhar aqui à minha esquerda, nós temos o Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte de Contas. Ou seja, né, a gente fala de poder judiciário, atividade judicante, atividade judiciária. E eu estou com o professor Gustavo Oliveira, que vai falar um pouquinho do poder judiciário. O Poder Judiciário, na figura do STF, nós temos o guardião da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele julga aquelas causas consideradas de repercussão constitucionais. Logo, nós teremos a presença do Supremo Tribunal Federal quando nós estivermos diante de vícios da Constituição. Para isso, nós temos as ações, a ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos a ADC, que é a ação direta de constitucionalidade. Nós temos a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal, como a sua função principal, ele mostra para nós a sua função judicante, que é a função de julgar. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele também tem como função atípica a função legislativa, criando seu regimento interno e, mais uma vez, enfatiza a doutrina. Quando o Supremo Tribunal Federal edita as suas próprias súmulas, nós estamos diante do quê? Da função atípica legislativa. E é claro, nós não poderíamos deixar de observar o direito administrativo dentro do Supremo Tribunal Federal, pois quando o STF ele contrata servidores regidos pela Lei 8.112 de 1990 ou faz compras por meio das regras na Lei 8.666 de 93, nós estamos falando da sua função atípica administrativa. Só fazendo uma ressalva aqui, na parte ali, se o professor Cosme era feio ou bonito, eu acho que um dos dois professores faltou com a verdade. É uma figura esse professor, né, pessoal? Está gostando dessa aula aqui? Essa aula é diferente? Já tinha pensado numa aula em ar livre aqui? Só nós mesmos para bolar um negócio maluco desse, né? Lembrando que você, que não mora aqui em Brasília, o nosso interesse também é mostrar um pouquinho da cidade para você, passear um pouquinho, ver a geografia e falar que aqui em Brasília tem um monte de concurso. Então você que mora em outro estado, você pode fazer prova aqui, porque aqui tem muitas oportunidades. Você pode morar aqui com a gente. Mas, em cima da explicação do professor Gustavo, eu me lembrei de uma coisa que eu não poderia deixar de perguntar. Professor, o senhor falou do Supremo Tribunal Federal. Como é que fica o Superior Tribunal de Justiça?
O STJ ele é nosso tribunal de última instância recursal. Ele não vai julgar as causas constitucionais como o STF de forma ordinária, elas não irão direto para o STJ. Como é que funciona toda essa questão? Primeiro nós temos o juizado de primeira instância, o juiz de primeira instância, aonde o cidadão entra com processo. Indignado com aquela decisão, ele vai entrar com o quê? Com recurso. Entrou com recurso, aí ele vai para o Tribunal de Justiça do DF. Se o Tribunal de Justiça do DF não resolver, aí você tem a sua última instância. Nossa terceira instância, no caso, é nosso tribunal ad quem? Quem seria? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Professor, gostei da sua explicação, hein? Você que está estudando orçamento, uma coisa importante também. Todos os órgãos de todos os poderes, todos têm o seu próprio orçamento. Dentro do OGU, Orçamento Geral da União. O Poder Judiciário elabora a sua proposta de orçamento. O Poder Legislativo, mostra aqui câmera, o Poder Legislativo elabora a sua proposta de orçamento. Todos os órgãos no fundo, Itamaraty, Ministério da Justiça e todos os demais ministérios elaboram a sua proposta de orçamento. Mas a pergunta é, quem é que tem a competência, a iniciativa da proposta de orçamento? É a chefe do Poder Executivo. Compete privativamente à chefe do Poder Executivo a iniciativa, de envio da proposta de orçamento para a Casa Legislativa. Ou seja, por mais que os órgãos e poderes tenham autonomia para elaborar a proposta de orçamento, toda a proposta de orçamento é enviada no Poder Executivo. Essa proposta, na esfera federal, que vai envolver todos os órgãos, todas as entidades, que é o princípio da universalidade, ou seja, todo órgão, toda entidade tem que estar incluído no orçamento. Quem ficar de fora não pode receber recursos oriundos do orçamento. Essa proposta vai para o Poder Legislativo, passa por uma comissão mista permanente de orçamento, lá pode receber emendas que estejam de acordo com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Sendo aprovado na comissão mista permanente de orçamento, vai para o plenário do Congresso Nacional, vai passar em ambas as casas, Câmara e Senado. Na lei ordinária, para a gente abrir a sessão, a gente tem que ter maioria absoluta dos parlamentares. Para aprovar na Câmara e no Senado o projeto de lei orçamentária anual, temos que ter a maioria simples. Isso até o encerramento da sessão legislativa, ou seja, até 22 de dezembro. Ou seja, orçamento votado esse ano e passa a valer para o ano seguinte. Depois de votado o orçamento, volta para a sanção ou veto do chefe do Executivo. A chefe do Executivo tem até 15 dias para sancionar ou para vetar. Se sancionou, publica-se, vira lei. Se ela vetou, ou seja, discordou de alguma emenda, volta para a Casa Legislativa. Dentro dos 15 dias, ela vetando, ela precisa, dentro do prazo, comunicar o veto em até 48 horas. Lembrando uma coisa importante, se ela sancionar dentro do prazo, a gente chama de sanção expressa dentro dos 15 dias úteis. Se por acaso a presidente perdeu o prazo e não falou nada, a partir do 16º dia, a gente vai chamar de sanção tácita, ou seja, o projeto de lei orçamentária anual vai ser sancionado tacitamente. Agora, se vetou, dentro do prazo, comunica em até 48 horas. Volta para a Casa Legislativa. Voltando para a Casa Legislativa, o que vai acontecer? Os deputados e senadores vão ter até 30 dias para manter ou derrubar o veto em sessão secreta, ou seja, escrutínio secreto. E por maioria absoluta dos membros, se for o caso da derrubada de veto. Independentemente do veto ser mantido ou ser derrubado, depois ou dentro dos 30 dias, não precisa ser necessariamente os 30 dias, volta para a promulgação da chefe do Poder Executivo. Promulgação essa que deve acontecer em até 48 horas. Se a presidente da República não promulgar, quem promulga? Presidente do Senado Federal. Está vendo o nosso ciclo da lei orçamentária anual? Bem resumidinho, bem justinho. Para quê? Para que de fato você consiga lembrar de todos esses conceitos na hora da sua prova. Não é verdade, professor? Chega aqui, professor. Ao invés de você estar aqui acompanhando a nossa aula, você está sentado olhando para o tempo, professor? Ao invés de você fazer isso, tá certo essa colocação? Amigo, eu estava aqui sentado, só apreciando a paisagem, o sol. Eu estava cansado, pensando um pouco. E o senhor me trouxe uma questão interessante. Ao invés de ou em vez de? Ao invés de chover, faz muito sol por aqui e está calor. Veja, são ideias contrárias. Ao invés de
da ideia de contrariedade. Ao invés de mais, usa-se menos, ideias contrárias. Agora, em vez de, significa no lugar de. Ou seja, em vez de roubar, preferiu doar. Veja que doar e roubar não são ideias contrárias. No lugar de roubar, preferiu doar. Conseguiu captar a ideia, meu amigo? Captei! Vamos aproveitar que a gente está no fundo aqui do Palácio do Planalto, né? E eu queria convidar aqui o professor Gustavo Oliveira para falar um pouquinho mais da gente sobre o Poder Executivo, porque essa aula de Executivo está me interessando bastante. Professor, é contigo. Nosso terceiro poder aqui, o nosso poder executivo, ele é o poder que tem como função típica a função administrativa. Logo, por isso que compete ao executivo, por exemplo, sancionar ou vetar as leis orçamentárias. O poder executivo, ele também apresenta outras funções atípicas, que é a função legislativa e que na criação de medidas provisórias ou leis delegadas, e ele também tem a função judicante. A função judicante, a função de julgar, é quando nós temos o poder executivo julgando seus servidores em um processo administrativo disciplinar, o nosso vulgo PAD. Dentro do poder executivo, nós podemos observar também a sua prerrogativa de abarcar essa função administrativa, a chamada função de governo. Então é o poder executivo que vem fixar as políticas públicas. O poder executivo fixa as políticas públicas e os nossos órgãos subalternos, eles têm a função de executarem as políticas públicas. Resumindo, o poder executivo decide como o dinheiro será utilizado e o poder e os órgãos subalternos, onde tem os servidores realmente trabalhando no dia a dia, eles têm as funções de quê? De executar as políticas públicas, alcançarem aquelas metas lançadas pelo Poder Executivo durante a fixação das políticas públicas, que também podem ser chamadas de bases e diretrizes de governo. Gustavo, agora sim, esse Poder Executivo saiu mesmo, hein? Pensei que você tinha esquecido do Executivo. Poder extremamente importante, não é verdade? Galera, olha, essa aula aqui foi uma aula diferente. Espero que você tenha apreciado, que você tenha gostado. A gente procurou trazer para você um negócio diferente. Você que não mora em Brasília, de repente, uma aula ao ar livre, vendo os três poderes, a gente podendo falar um pouquinho para você de orçamento, falar um pouquinho de português, falar um pouquinho de administração pública. Tô até cansado que eu tava correndo. A gente fica brincando aqui, mas o nosso objetivo é levar conhecimento para você. Sempre estaremos juntos em um local diferente, em uma situação diferente, em um ponto de Brasília, em uma caminhada, em um local diferente, fazendo uma entrevista para ajudar você na sua aprovação. Vou me despedindo aqui, vou mandar um abraço especial a todos vocês e nunca se esqueça, você é responsável pelos seus sonhos. Sonhar é muito legal, mas procure estudar para você realizar. Um abraço para todo mundo. O professor Gustavo agora vai se despedir. Um abraço aí, pessoal, para todos os nossos alunos, e tenha sempre em mente, se você busca um resultado diferente, você deve ter o quê? Ações diferentes. Se você continuar tendo ações iguais, você vai ter simplesmente o resultado igual, vai continuar agindo que nem a maioria. E agora eu vou passar aqui a palavra para o nosso querido professor Lucas. Olá, galera, espero que você tenha gostado. Quero mandar aqui um beijo lá pra minha mãe, da minha terra. Brincadeira, galera. Espero que realmente você tenha apreciado aqui a nossa aula diferente. E me despeço aqui mandando um abraço a todos vocês. E eu quero dizer a vocês, nós não somos piores nem melhores que ninguém. Nós somos apenas diferentes. Um abraço pra você, fica com Deus. O verbo aspirar, no sentido de desejar, almejar, é um verbo transitivo indireto, pois ele exige a preposição a. Quem aspira, aspira a, no sentido de desejar, ele aspira ao cargo público. Achou que tinha travado o vídeo, né? Vou dar tchau pra eles. O presidente da República, ele não responde por crime de responsabilidade, mas sim pelo crime de improbidade. Impobridade. Impobridade. Impobridade.
Amiga, é pobre, é? Improbidade, é? É improbidade. Agora até eu errei. Improbidade administrativa. Como é que é mesmo? Impobridade. O cara empobreceu. Impobridade? Como que é essa parada aí? Não, peraí. Vai ficar você. Não, peraí, eu sei o cara que vai nos explicar melhor essa palavra. Nosso amigo cameraman, João Paulo. Improbidade. Aê, o cara sabe.